Pensão por morte. Você conhece esse instituto? Eu me chamo Débora Niemeyer, sou sócia da Niemeyer Advocacia, assessoria jurídica do Simpol, e hoje eu vou abordar sobre a pensão por morte. Frequentemente somos questionados sobre as regras da pensão por morte dos dependentes dos servidores policiais civis. Acontece que as regras de pensão por morte, elas são as mesmas tanto para os policiais civis quanto para todas as categorias do Serviço Público Estadual de Santa Catarina. Apesar da Lei Estadual número 412 de 2008 fazer uma divisão ali das categorias do Serviço Público Estadual no que diz respeito às regras de aposentadoria, quando essa legislação aborda o assunto pensão por morte, todos os servidores, ou todos os seus dependentes estão sujeitos à mesma regra ali prevista na legislação. Mas é importante trazer um pouquinho de contexto histórico para esse vídeo, para que vocês consigam entender como que foi a evolução do benefício da pensão por morte no que diz respeito à legislação. Com a emenda constitucional número 20 de 98, o regime de previdência próprio passou a ter o caráter contributivo. O que isso significa? Que até então as aposentadorias eram concedidas como prêmios dependendo do tempo de serviço do servidor. E a partir de 98 passou-se a ter esse caráter contributivo. Embora esse caráter contributivo esteja previsto na emenda constitucional número 20 de 98, foi somente em 2004 que o Estado de Santa Catarina implementou, de fato, criou a legislação prevendo as alíquotas de contribuição, que foi por meio da Lei Estadual número 266 de 2004. Mas voltando à pensão por morte, o que é importante destacar? Lá na emenda constitucional número 20 de 98, prevê que a lei vai dispor sobre os benefícios da pensão por morte, que serão equivalentes ao provento, a integralidade do provento do servidor falecido ou que teria direito no caso de aposentadoria. Então, o que temos lá na emenda constitucional número 20 de 98 é a equivalência da remuneração, a integralidade. Contudo, na sequência veio a emenda constitucional número 41 de 2003 e alterou um pouquinho esse cenário ali no que diz respeito aos proventos de pensão por morte. Lembrando, as regras de regime próprio de previdência eram aquelas contidas nas leis federais. Então, até então, em Santa Catarina não tinha regramento específico. Então, a emenda constitucional número 41 de 2003 previa o quê? Que, com relação aos proventos, que eles seriam limitados ao teto do regime geral de previdência e o que excedesse esse teto seria 60% desse excesso acrescido ao provento de pensão, aquele teto ali do regime geral. O que isso significa na prática, Vamos trazer esse assunto um pouquinho para a atualidade, Hoje, o teto do regime geral de previdência é o valor de R$ 7.786 aproximadamente. O que isso significa? Se essa regra estivesse em vigor, o dependente do servidor público estadual, que veio a falecer, ele iria garantir a equivalência do teto e 60% do valor que excedesse. Então, vamos pegar como exemplo um cargo específico da Polícia Civil, que é o agente da autoridade, cujo teto ali da remuneração é o valor de R$16 mil. Então, o que seria aplicado nesse provento de pensão pela regra da emenda constitucional 41 de 2003? Esse pensionista, esse dependente, garantiria ali o teto do regime geral, 7.786, e 60% dessa diferença entre o teto e o teto do regime geral e o teto ali do subsídio, que é R$16 mil. Então, a garantiria 7.786 mais 5 mil e pouquinho ali, que é o valor aproximado que daria dessa diferença, tá? Essa era a regra ali da emenda constitucional número 41 de 2003. Outra regra que a emenda constitucional também previu era com relação a garantir a integralidade da remuneração no caso de morte em serviço. Então, temos ali o cenário das duas principais emendas constitucionais no que diz a respeito à alteração da Previdência, falando em Brasil, E aí, outra alteração que teve foi a possibilidade dos estados, dos entes federativos, instituírem seus regimes próprios de previdência. É assim que surge a Lei número 412 lá em 2008. E, no que diz respeito à pensão por morte, a Lei 412 replicou o texto da emenda constitucional número 41 de 2003. Então,
de 2008 até 2021, que foi quando entrou a última reforma aqui no estado de Santa Catarina, essa regra que eu citei para vocês agora, que eu dei esse exemplo, era a regra vigente no que diz respeito à pensão por morte. Ela replicava exatamente o mesmo texto da Emenda Constitucional número 41 de 2003. Um outro detalhe também é que ali em 2017, a Lei 402 de 2008 também passou por uma alteração que foi pela Lei número 689 de 2017. E embora tenha feito algumas alterações ali no que dizia respeito à pensão por morte, ela não teve uma relevância, ou seja, as regras de proventos seguiram da mesma forma, foram só alterações bem pontuais. A principal alteração se deu mesmo com a Lei Complementar número 73 de 2021. E aí é um novo contexto, né, falando em Brasil. Por quê? Em 2019, tivemos uma nova reforma da Previdência no âmbito nacional. É o que a maioria dos juristas chamam de desconstitucionalização das regras de regime próprio de Previdência. Ou seja, a liberdade dos estados em instituírem seus regimes próprios aumentou. Então, algumas categorias que, por exemplo, a Polícia Civil eram regulamentadas especificamente por lei federal, passaram a ser regidas nos regimes próprios de previdência dos estados. Então, na reforma da Emenda Constitucional número 103 de 2019, as regras das pensões por morte tiveram uma nova alteração e na reforma no âmbito do estado de Santa Catarina, pela Lei 773 de 2021, também passou por uma nova alteração, refletindo novamente aquelas disposições previstas na Emenda Constitucional. E hoje, qual que é a regra da pensão por morte? Ela é prevista lá no artigo 73 da Lei Complementar número 412 de 2008 e, repito, é uma regra para todas as categorias dos servidores públicos estaduais, então não é específica, não é aplicada especificamente à Polícia Civil e sim a todos os servidores públicos. O que diz o artigo 73? Prevê o seguinte: a pensão por morte concedida a dependente do segurado do regime próprio será equivalente a uma cota familiar de 60% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho na data do óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente, limitado, evidentemente, até 100%. E aí surge um dos principais questionamentos. Tá, mas e se eu falecer em serviço? Aí a regra é a prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo, que prevê que a pensão por morte devida aos dependentes do segurado do regime próprio de previdência, decorrente do falecimento de servidor ativo, causada por acidente no exercício da função ou por agressão sofrida em razão da sua atividade, será vitalícia para o cônjuge ou companheiro, equivalente à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der o falecimento, sendo reajustada nos termos do artigo 41 desta lei. Então, temos ali duas regras que são um pouquinho parecidas lá com a previsão da Emenda Constitucional número 41 de 2003, que é a regra que limita aquele provento de pensão por morte, e aquela que garante a integralidade dos proventos no cargo em que se der o falecimento, no caso de acidente de trabalho ou por agressão sofrida em razão da função. Então, essas são as regras previstas na Lei 412 de 2008, acompanhada de um breve resgate histórico de como foi a abordagem da pensão por morte ao longo das legislações, principalmente nas emendas constitucionais. É claro que a Lei 412 de 2008 prevê outros detalhes relacionados à pensão por morte, na parte ali de acúmulo, de pensão com aposentadoria, que evidentemente deve ser analisado conforme o caso. Então, o que nos competia nesse momento era realmente trazer esse resgate histórico acompanhado dessas duas principais regrinhas ali da pensão por morte. Lembrando, que é garantida a integralidade dos proventos nos casos de falecimento no exercício da função, acidente em razão do exercício da função ou de agressão sofrida,
Ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo abordado neste vídeo? Deixe aqui pra gente nos comentários e, caso necessite de uma análise mais aprofundada do seu caso, faça contato com a assessoria jurídica do Simpol. Estamos realizando atendimentos na sede do Simpol de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas, e também nos canais oficiais por e-mail ou via aplicativo do Simpol.